transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos um poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor.
a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Saber quem fez a estrela
essa flor. Boa noite, Pastor Wagner. Friozinho aí em Botucatu? Boa noite, meu querido. Beleza? Tudo bem com você? Nosso amigo Muito Douglas. Tá bonito, hein, Douglas? Boa noite, amigos. Mais ainda do que você já é. Muito obrigado. A ocasião merece, né? Estar com grandes amigos, requer aí, tá com finos trajes. Muito bom estar com vocês. Aqui tá bem frio, e aí? Aqui tá frio também, bastante frio aqui. Hoje teve um sol gostoso aqui em Cesário Lange, mas tem um ventinho que tá frio, ó. Também tô com agasalho, bem aqui, encapotadinho, porque se tem uma coisa que eu não gosto é passar frio. Todo mundo elegante, eu aqui para quebrar, né? De forma informal. Tô informal aqui, mas é para conversar com os nossos jovens aqui. Eu acho que é bom também, né? Opa! Já temos 13 famílias já conectadas conosco no YouTube, 14 agora. E nós vamos ter mais amigos conectados hoje, porque o distrito de Guapiara, né, vai poder participar conosco hoje também. Os irmãos ali de Ribeira também já estão se conectando conosco também. Daqui a pouco a sua turma também, Wagner. O pessoal tá chegando. Tá chegando o povo de Deus, né? E ontem tivemos uma escola sabatina abençoada também, com os distritos também. Fiquei muito feliz em participar com o distrito do Botucatu, um povo animado, participativo, junto com o professor Cleiton também. Foi uma benção, viu, Wagner? O dia que você quiser ter dobradinha de novo, avisa, tá? Beleza, obrigado, viu, Jean? Obrigado pela disponibilidade. Ontem nós fizemos aqui um drive-thru também, da Ação Solidária Adventista. Muitos distritos estão fazendo, né, Douglas? Muitos inscritos. E muitas famílias estão sendo ajudadas. E a gente louva a Deus por isso, porque esse é o papel da igreja, o papel de comunidade. A gente se chama de irmão para cá, irmão para lá, e nos momentos difíceis é que a gente mostra de fato se somos ou não irmãos, né? E eu creio que a igreja adventista, ela está, de forma geral, ela está dando um excelente testemunho, auxiliando muitas famílias, né? Douglas, você está sem áudio. Eu tô aqui, desculpa, eu tava mutado ali. O pastor Wagner estava dizendo, a solidariedade ela precisa ser prática, né? As pessoas precisam experimentar esse amor na prática, porque isso, além de enobrecer o nosso caráter, nos faz bem e a gente comunica a verdadeira religião, né? É isso que Jesus Cristo tentou a todo instante nos ensinar quando esteve aqui, né? É uma forma também, né? Eu penso que é uma forma de antecipar, dentro das nossas limitações, antecipar o reino de Deus. Quando o reino de Deus for plenamente inaugurado, né, na volta de Jesus, quando o reino de Deus, de fato, for uma realidade em nosso meio, no futuro, não haverá fome. A gente tem condições hoje de dar uma amostra grátis do que será esse reino. Quando a gente leva a comida, traz uma palavra de esperança, a gente está, de alguma forma, mesmo que singela, mesmo que imperfeita, mesmo que incompleta, antecipando aquilo que acontecerá lá no futuro, quando Cristo voltar. E eu acho que o Douglas, o pastor Douglas, falou algo muito importante também. O fato de estar fazendo bem, né, pastor, nos faz parar de enxergar, às vezes, só para os nossos problemas, né? Às vezes a gente só olha para o próprio umbigo. O meu problema, a minha situação. Você vai na casa de um, de outro, que às vezes está passando necessidade mesmo, fome, e você vê que talvez os seus problemas, que são grandes, não sejam tão grandes assim. Tem muita gente sofrendo. E é um remédio, né? É uma terapia. É muito Verdade. bom. Uma bênção. Estamos 19h30, horário de Brasília. Vamos dar início, né, ao nosso programa. E nós agradecemos a presença do pastor Douglas,
Ele não é somente um pastor, mas ele é um amigo, um companheiro, um trabalhador da casa de Deus, um homem batizador, e a gente tem o privilégio de recebê-lo nessa live hoje aqui para o distrito de Cesário Lange e para o distrito amado de Botucatu. Conheço o pastor Douglas porque ele estava no 4º ano, eu estava chegando no teológico, né? Então, ali nos campos de futebol da vida, nos encontramos e fizemos uma amizade. E depois tivemos o privilégio de trabalhar ali na área 7, eu em Ribeira, ele continua agora em Guapiara, e o Douglas sabe que ele é um amigo do coração, né? Queremos também, nesse programa dessa noite, né, nesse culto online, né, estender um grande abraço a todas as mães, né? Eu faço a minha mãe, também a todas as mães, hoje é o Dia das Mães, então, um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão participando conosco, também a minha esposa, em especial a Suelen, né? A Luísa está com 32 dias, é a alegria aqui de casa, e a Suelen, então, passou o primeiro Dia das Mães dela, e eu fiz um almoço especial hoje aqui para as meninas que estão aqui em casa, mães. Viu? Olha aí, rapaz. Eu quero cumprimentar a irmã Maria Pasqualino, o irmão Paulo Meira, a Gleise Muniz e toda a sua família, né, que é uma família especial, né, a Débora, a Patrícia lá de Ribeira, Feliz Dias das Mães, Patrícia, você é especial, né? Luiz Carlos, o meu pai está online hoje no YouTube, né? Legal. Então, a Rosélia, né, a Maria Novaes, a Neide, a Joelma, né, a Rosidete, irmã Rosidete, Feliz Dias das Mães para a senhora, pessoa muito especial também. A Kátia é sua esposa? Sim. Tá ligadinha com a gente aqui. Tá linkadinha com a gente aqui, que bom. E o Alex, não surgiram ainda pedidos de oração, né? Mas aqueles que quiserem ao longo do culto mandar no WhatsApp do pastor Wagner, mandar no meu WhatsApp, ou também mandar aqui no chat do YouTube, nós vamos captar isso e depois no final do culto a gente ora por esses pedidos, né? Então, um alô especial aqui ao distrito de Cesário Lange, né? E passo então a palavra para o meu amigo pastor Wagner. Muito bom estar com vocês. Agradeço ao pastor Douglas. Obrigado, viu, Douglas? Obrigado por ter atendido aí. E eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. É uma igreja virtual, né? E essa pandemia nos ensinou várias coisas, pelo menos tem me ensinado. Uma delas é que as portas do templo, elas não podem estar limitadas a aquele espaço físico que a gente está acostumado. O templo não é isso. Nós temos lugares de adoração, são importantes. Dentro em breve, creio que estaremos lá, cada um dentro da sua comunidade de fé, mas a igreja, ela é viva, a missão não para, e através das ondas da internet a gente pode alcançar corações e levar esperança. E eu tenho certeza que nessa noite Deus usará o pastor Douglas poderosamente, mais uma vez, levando paz e esperança. E sendo ele mineiro, o carinho ainda é maior, né? Temos vários mineiros aqui, Douglas. Ah, é? Temos o pessoal de Juiz de Fora ligadinho, meus pais, inclusive. Um beijo para minha mãe, Kátia. Alguns irmãos de Pouso Alegre, de Carangola, Espera Feliz, Alto Caparaó. Tem muita gente. Tá maravilhoso. Muita gente ligadinha aí. Grande abraço, meu querido. Terra que mana leite, mel e queijo. Queijo. O pastor Wagner, então, pedir para que você faça aquela oração inicial, e em seguida nós já vamos passar a mensagem, né? Os minutos aí que se seguem, segue para o pastor Douglas. Então, o senhor faz a oração inicial? Faço. Aqueles que puderem, vamos fechar os olhos para a gente falar com Deus. Querido Pai, bondoso Senhor, obrigado por esse encontro virtual. Através das ondas da internet, essa mensagem chegará a muitas pessoas. Verdade. Há pessoas que conhecemos, há pessoas que ainda não tivemos a alegria de conhecer. Envia ao Pai essa mensagem, trazendo então esperança, paz, fé
e a certeza do teu cuidado. Utiliza mais uma vez o teu servo, o que ele falar que vem direto do teu trono de graça, e que ele possa apresentar o teu reino, os princípios do teu reino, a misericórdia que vem, que emana do teu trono de graça, e que Jesus seja entronizado na nossa vida, na nossa casa, nessa noite. Tudo isso eu te peço, te entrego o teu servo mais uma vez nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é comigo agora, né? É contigo, pastorzão. Queridos, primeiramente quero agradecer aí o convite, o pastor Wagner, o pastor Jean. Uma alegria imensa estar com vocês nesse dia tão especial. Quero mandar um abraço a todas as mamães, né? Inclusive a minha mãe, a dona Arlete, a irmã Arlete, né? Que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá do bairro Turmalina, da minha querida Governador Valadares. O pastor Wagner adiantou, falou que eu sou mineiro, sou natural de Governador Valadares. Um abraço a todos os mineiros, um abraço a todos os paulistas, a todas as regiões aí do Brasil representadas aí nos nossos distritos. Um abraço ao distrito Cesário Lange, pastor Jean, todos os irmãos ali, distrito de Botucatu também, o grande pastor Wagner Piazzi, um grande amigo. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar com vocês. Queridos, nessa noite queria meditar com vocês sobre um personagem que particularmente, assim, eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todos os personagens da Bíblia, porque cada um tem uma lição peculiar, né, que ele traz para nós, das suas experiências, das suas vivências, e isso faz com que a nossa fé seja fortalecida, seja aumentada aí com o conhecimento da palavra e das experiências desses personagens. Mas eu tenho um carinho muito especial por um personagem que ele não é muito protagonista, não se vê muitos sermões sobre ele, ele é meio que coadjuvante na história do povo de Deus ali no início, mas é um grande homem que tinha uma grande missão. E eu me identifico com ele por alguma experiência que eu vivi muito parecida com a desse homem. Eu estou falando de Josué. Josué, ele foi um grande líder, né, na obra de Deus, e ele teve a dura missão de substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Imagine que missão difícil foi a de Josué de substituir um homem, né, do cacife de Moisés. O homem que tinha a inteligência que Moisés tinha, que tinha a paciência que Moisés tinha, a sabedoria, né, a experiência de vida. Aliás, Moisés foi educado nas principais escolas da época ali, na cultura egípcia. E era alguém que foi chamado por Deus e que tinha obtido tantas vitórias extraordinárias, que eu creio que qualquer homem, ao assumir o posto ali que foi deixado por Moisés, ele encararia como a maior missão da sua vida, o maior desafio da sua vida. E foi assim com Josué. Imagina o receio, né, o frio na barriga que Josué sentiu. E eu disse que eu me identifico um pouco com Josué, porque eu me lembro de uma ocasião em que eu estava numa campanha de comportagem no Rio de Janeiro, e o nosso então líder, havia se formado em teologia, o pastor Jonas Soloneto, e havia se tornado então nosso pastor ali de publicações, pastor associado de publicações. Eu me recordo que na época ele me deu a missão ali de dar continuidade a esse trabalho, né? Eu assumi a liderança de uma equipe de comportagem. Para aqueles que não estão familiarizados, comportores são aqueles que vivem aí cidade em cidade, vendendo as literaturas, falando sobre saúde, relacionamento familiar, literaturas denominacionais da Igreja Adventista, e existe ali a classe dos comportores estudantes, que são alunos dos nossos colégios, que saem durante as férias para vender esses livros e conseguirem, além de evangelizar a região, conseguirem alcançar ali o estipêndio, né, que é o valor para eles voltarem a estudar. E o que acontece? O pastor Jonas, então, ele era um grande líder, ele já estava na liderança daquela equipe há mais de 6 anos, e existiam ali comportores que tinham mais tempo de comportagem do que eu tinha de vida. Na ocasião, eu estava com 19 anos, e eu tinha comportor ali na equipe que tinha mais de 30 anos de comportagem. Então, homens experimentados, né? Pais de família, homens de sucesso que haviam obtido muito êxito nas empresas, dando palestras,
e agora Deus me chama para essa missão. E aí eu comecei a ler o livro de Josué e eu me identifiquei muito, porque foi uma missão árdua para Josué, assim como foi para mim. E todas as vezes que a gente vai substituir alguém, a sombra daquela pessoa que antecedeu você, ela vai ficar ali até você provar que é capaz. As pessoas vão ficar te experimentando, as pessoas vão ficar te medindo, te comparando, e essa é a coisa mais natural que acontece quando Deus nos chama a ocupar um cargo de liderança. Mas eu não quero limitar essa mensagem somente para os líderes que têm algum posto, algum cargo. Até porque eu entendo que Deus chamou todo cristão, chamou todo servo dele para liderar o seu povo e para ser um líder na causa de Deus. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito escolhido pelo próprio Deus para a nossa vida. Então nós podemos extrair muitas lições para aplicar na nossa vida espiritual, para que a gente consiga continuar a nossa jornada, enfrentar os grandes desafios que nos serão propostos ao longo da nossa caminhada e nos tornarmos vencedores. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, e eu já sei que você já até imagina qual texto eu vou pedir para você ler. É o texto mais conhecido do livro de Josué, se encontra lá no capítulo 1, no versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, lá no capítulo 1, no verso 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Imagina você receber uma mensagem dessa de Deus. Não foi eu que te mandei, não foi eu que te chamei, não foi eu que coloquei você à frente do meu povo, não foi eu que te dei aí a oportunidade de ser meu servo, de ser um mensageiro da esperança. Então, seja forte, seja corajoso. Deus, ele dá uma mensagem de motivação para Josué. Até porque Josué encontrou, né, um povo para liderar, um povo já diferente do povo que havia saído do Egito com Moisés. O povo que havia saído ali, que Deus havia libertado com mão forte, que havia atravessado o Mar Vermelho, era um povo que estava vivendo ali os primeiros momentos de glória, né? Eles viram as manifestações ali das 10 pragas, eles viram a forma poderosa com que Deus resgatou aquele povo. Mas agora, já havia passado ali muitos anos, Moisés já havia descansado, e Deus chamou agora Josué para uma nova etapa, uma nova fase da jornada que esse povo estava trilhando ali. Moisés, ele tinha características totalmente diferentes de Josué. Por exemplo, Moisés era alguém muito paciente. Moisés era alguém que ele se assentava para ouvir o problema das pessoas. Ele tinha a calma, a paciência, a leveza para lidar com essas situações, ao ponto de perder horas e horas discutindo temas, né, que eram considerados ali até pequenos. Até ao ponto que o seu sogro, Jetro, chega para ele e fala: olha, Moisés, se você continuar assim, você não vai dar conta de cuidar de todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que separar ali chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 10, para que esses homens ali dentro dos seus clãs familiares, dentro das suas famílias, dos seus grupos, eles possam resolver esses problemas menores, e só os problemas maiores eles devem chegar até você para que você resolva. Porque senão você vai perder muito tempo. E Moisés teve que seguir esse conselho de Jetro para que ele tivesse uma organização e ele tivesse tempo para poder fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Já Josué não tinha tanta paciência assim. Se você ler o livro de Josué depois na íntegra, te faço esse desafio, você vai perceber que Josué era um líder militar. Quando o povo teve sede, Moisés clamou a Deus pedindo água e Deus proveu água. Quando o povo clamou para Josué que queria água, que estava com sede, Josué mandou eles cavarem cisternas. Vocês querem água? Vão trabalhar. Moisés era um líder que acariciava e passava a mão na cabeça do povo. Josué não. Josué era aquele líder rígido, né, que botava o povo para marchar, era enérgico nas suas medidas. E cada um, dentro das suas características, foram úteis para o povo de Deus. Mas Josué, ele precisava de afirmação, ele precisava de confirmação do seu ministério. E a cada dia que passava, ele tinha ali, né, que provar para aqueles homens de que ele era a pessoa capaz, escolhida por Deus.
E é bem possível que você, ao longo da sua vida, da sua jornada cristã, você tenha que provar todos os dias a sua própria fé, a sua fidelidade, a sua força. Há provações, há tentações. As pessoas ficam nos medindo, as pessoas ficam nos testando a todo instante. E se nós não nos sustermos na bendita promessa de Jesus, nós estamos fadados ao fracasso. Note que lá no capítulo 3, no versículo 7, quero convidar você a abrir aí, capítulo 3, versículo 7 do livro de Josué, a palavra do Senhor diz assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então Deus chegou para Josué e falou: Josué, não se preocupe, eu chamei você porque você vai me ser muito útil nesse momento. Eu chamei você porque para este momento em que o povo de Israel terá que travar duras batalhas, eles precisam de um líder militar. E essa era de fato a grande necessidade do povo de Deus naquele momento. Se nós continuarmos lendo o restante do livro, nós vamos ver que houve muitas batalhas, houve muitas pelejas, o povo de Israel foi perseguido e ao mesmo tempo ele tinha que vencer, algumas cidades até chegar à cidade que Deus havia prometido. E nessa odisseia que o povo estava seguindo, eis que se coloca diante deles o maior desafio que eles viram depois da saída do Egito. A maior batalha, a maior luta, a maior adversidade que lhes estavam proposta era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade poderosa, uma cidade que dificilmente, em circunstâncias normais, alguém conseguiria penetrá-la e conseguiria derrubá-la. Nós conhecemos o contexto da história, conhecemos a história dos espias que foram até a cidade, que ficaram ali na casa de Raabe, e por isso a casa de Raabe foi poupada. Posteriormente, Raabe aparece na árvore genealógica de Jesus Cristo, Que grande privilégio essa mulher teve, porque ela foi alguém que participou deste plano de redenção de Deus, primeiro numa situação temporal para aquele povo e também no contexto geral, ela foi alguém que marcou ali o seu nome na história. Mas fato é que diante do povo de Israel estava o seu maior desafio. No capítulo 6 do livro de Josué, você vai ver toda a história da destruição de Jericó. O povo venceu, você conhece a história. Só que, às vezes, o que passa desapercebido é o que precedeu a esse grande desafio. E a lição de hoje, o texto bíblico de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu quero me ater a ele, foi os momentos que precederam essa grande vitória. E, queridos, esses momentos antes dessas grandes batalhas, eles eram cruciais para determinar qual seria o resultado dessas batalhas. E lá aqui no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 13 em diante, há o que os teólogos chamam de teofania. Há uma aparição de Deus para Josué. E eu quero convidar você a ler comigo Josué 5, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então note que estava Josué aos pés do muro de Jericó. Como eu disse, Jericó tinha muralhas fortificadas, aos olhos humanos intransponíveis. Era uma cidade poderosíssima, uma grande potência daquela época, uma cidade muito segura e aos olhos humanos é impossível de ser destruída. Mas Josué era um líder militar.
Josué estava acostumado a grandes batalhas. E todo líder militar, por natureza, ele precisa ser visionário, ele precisa ser estrategista. E agora sou eu que estou falando, imagino eu, pela narrativa do texto, Josué estava ali olhando para as muralhas e, quem sabe, com as informações que ele recebeu dos espias, tentando traçar ali um plano, uma estratégia, como ele começaria aquela batalha, qual seria ali, né, o seu grande ato para que ele pudesse romper aquelas barreiras. De repente, quem sabe, pensando em colocar os arqueiros em um determinado ponto, onde eles pudessem alcançar os sentinelas, tirando assim a visão, né, e toda a informação de campo que os inimigos teriam lá dentro. Quem sabe procurando uma árvore próxima ao muro para colocar por ali alguns combatentes e eles entrarem na cidade. Enfim, de repente ele estava ali perdido nos seus pensamentos, maquinando como seria a batalha dos dias seguintes. E, amados, o texto bíblico nos diz que enquanto ele estava ali, ele estava tão distraído que quando ele percebeu, ele viu um homem com a espada nua. Essa expressão, ela significa que a espada estava desembainhada. Ele havia tirado a espada e a espada estava em posição de ataque. E esse homem veio na direção dele e eu imagino o susto que ele deve ter tomado, porque ele não reconheceu aquele homem. No primeiro momento, ele interpela aquele homem e ele pergunta: mas vem cá, você é dos nossos ou você é dos nossos adversários? Se você é dos nossos, o que você está fazendo aqui? Eu não dei ordem para ninguém vir aqui. Um líder militar reagiria assim. Por que você abandonou seu posto? Quem é você para estar aqui diante de mim agora? É meu momento, eu estou aqui sozinho. Agora, se você é dos nossos adversários, nós vamos travar uma luta aqui até a morte. Eu imagino que ele se preparou para isso, ele se preparou para uma batalha. E o texto bíblico nos diz, no final do verso 13, né? Ele chegou a Josué e ele lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué queria saber quem aquele homem era. Então, aquele homem, ele se revela a Josué, ele diz: então respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Uau! Que poder tem nessas palavras, né? O príncipe do exército do Senhor havia acabado de chegar. Quem estava diante de Josué era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Miguel, o próprio Jesus Cristo. Ellen White descreve que quando Jesus ele se identifica para Josué, Josué ele cai inerte no chão. O texto aqui, ele usa a seguinte expressão: ele prostrou com o rosto em terra. É uma atitude de reverência, mas a ideia que o Espírito de Profecia nos traz é de que ele caiu inerte. Tamanho foi a surpresa e tamanho o poder vindo daquele que estava diante de Josué. O príncipe do exército do Senhor, o mais interessado naquela batalha. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: às vezes nós estamos tão preocupados, até mesmo com a obra do Senhor, em realizar a obra de Deus, em estar na linha de frente, em fazer o evangelismo, em fazer com que o reino de Deus expanda, que a gente, às vezes, deixa de considerar qual é a vontade de Deus. E Deus, de tempos em tempos, ele precisa vir e nos lembrar de que essa obra pertence a ele. Talvez há muitas pessoas que estão pessimistas diante da realidade que nós estamos vivendo no momento, dizendo: muitos vão esmorecer na fé, muitos vão desanimar. Deixa eu dizer um negócio para vocês, queridos. Se tem um momento que a igreja de Deus cresceu e que a igreja de Deus expandiu, foram nos momentos de crise. É exatamente nos momentos de crise que os nossos olhos costumam se voltar para Deus. E Deus, a exemplo do que fez com Josué, ele hoje manda dizer para você: eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabo de chegar. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. A causa de Deus não está perdida. Pelo contrário, Deus está à frente do seu exército. Deus está conduzindo as coisas. Nenhuma folha cai da árvore sem a vontade de Deus. Nós não devemos temer o futuro, a menos que nós nos esqueçamos do passado, a maneira como Deus nos conduziu, as grandes vitórias que nós conquistamos. E era para isso que o príncipe do exército do Senhor estava ali. Como eu disse, de repente, Josué estava pensando como ele agiria no dia seguinte, como ele agiria nos próximos dias, de que maneira ele ganharia aquela batalha. E às vezes nós, com a nossa concepção humana, com a forma como a gente vê o mundo e vê as coisas, limitada como é,
A gente fica imaginando, fazendo projeções, mas o amanhã não nos pertence. É bem verdade que hoje, aos olhos humanos, há um grande desafio para se pregar o evangelho. Há muitas pessoas que precisam ser evangelizadas. E no passo que nós estamos indo, nós demoraríamos aí talvez um milênio ou mais para alcançar todas essas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está no controle da situação e no controle da história. Deus está à frente do seu povo. Essa obra é de Deus. E foi isso que o príncipe do exército do Senhor foi dizer para Josué naquele momento. Quando ele disse isso, no verso 14, o texto diz que, então, eu quero parar um pouquinho nessa palavra, porque aqui muda tudo. Esse então aqui, ele é marcante porque é um divisor de águas nessa história. Quando Josué se encontra com o príncipe do exército do Senhor, quando ele se encontra com Miguel, quando ele se encontra com Jesus Cristo, então, parece que o escritor deu um suspiro, né? Deus tomou as rédeas da situação. Então, Josué prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Eu fico imaginando que só aí Josué se deu conta e pediu então instruções para o mestre, pediu instruções para o Senhor do que Deus queria que ele fizesse. Eu creio que antes desse então, a vontade de Josué estava à frente, né? Estava à frente do exército. Mas agora ele percebeu que o interesse de Deus era tão grande em dar a vitória ao povo, que chegava a ser a maior do que o dele. E o interesse de Deus em nos salvar é maior do que o nosso próprio de sermos salvos. O interesse de Deus de salvar a humanidade é infinitamente maior do que o nosso de levar a salvação para essas pessoas. O interesse de Deus em mudar a sua vida, o interesse de Deus de te dar uma nova oportunidade, de transformar o seu coração, o seu caráter, de endireitar os seus caminhos, é muito maior do que o teu próprio interesse em que isso aconteça. Deus tem um interesse em nos salvar e Ele está à frente do povo dele e Ele quer dar a vitória, e a vitória é nossa se nós confiarmos nele. Aqui acontecem alguns contrastes interessantes, né? Se nós observarmos aqui, Josué, o nome de Josué vem do mesmo tronco, né? A mesma raiz do nome de Jesus. E os dois exaltam a Deus como salvação, como Salvador, como aquele que provê salvação. E nessa história, o príncipe do exército do Senhor vem e ele provê a vitória, porque ele orienta Josué. E o texto continua dizendo, no verso 15, que a resposta do príncipe do exército do Senhor a Josué foi: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você se lembra para quem que Deus havia dito isso lá no passado? E me vem à memória, quando eu ouço essa frase do príncipe do exército do Senhor, o versículo 9 do capítulo 1. Ser forte e corajoso, serei contigo. Não temas, não amedrontes, porque eu serei contigo. E dessa vez aqui, depois de ter confirmado lá no versículo 7 do capítulo 3, de que o nome de Josué seria engrandecido, Deus voltou aqui agora para dizer para ele o seguinte: olha, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci da minha promessa, eu não me esqueci de que eu prometi que daria vitória e eu vou dar vitória. Eu estou contigo. Agora, faça o que eu mando. Siga as minhas ordens. Tire a sua concepção humana. A figura de linguagem aqui de tirar as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Deus estava dizendo o seguinte para ele: olha, não venha com o seu conhecimento, com as suas estratégias, com as suas metodologias, porque essa obra me pertence. Essa obra é minha. Nós somos, queridos, meros instrumentos nas mãos de Deus. A obra é de Deus. Acredite, as coisas vão acontecer. Jesus Cristo vai voltar. As profecias estão aí para provar isso. O que cabe a nós é seguir fielmente as orientações do nosso mestre, porque essa obra pertence a ele. Se a igreja não sucumbiu até hoje, depois de ter passado o período de trevas da Idade Média, se ela não caiu, é porque ela jamais cairá. Deus sempre esteve à frente do seu povo. O povo de Deus já viveu 400 anos aprisionados, oprimidos, acreditando que Deus os havia esquecido, mas com mão poderosa Deus resgatou o seu povo. Não temas. Essa é a mensagem desse texto bíblico: não tenha medo. Deus está à frente
do exército do Senhor. Deus está à frente do seu povo. Quando o príncipe do exército do Senhor chega com a espada nua, ele denota que era um contexto de guerra, era um contexto de batalha, ele estava em posição de batalha. E no primeiro momento, numa primeira aplicação, uma batalha ali entre o povo de Deus, né, e os inimigos. Mas num contexto geral, é o grande conflito que nós estamos vivendo. Nós devemos viver a nossa vida tendo sempre como pano de fundo o grande conflito, entendendo que há o céu a alcançar e o inferno a evitar, entendendo que todas as coisas que nós fazemos aqui nesse mundo, elas vão refletir na eternidade, de que todas as nossas palavras, todos os nossos atos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, quer sejam essas coisas boas, quer sejam essas coisas ruins, elas serão levadas em conta diante do tribunal de Deus. O príncipe do exército do Senhor, ele vem para nos dizer de que Deus não se esqueceu do seu povo. Nós não estamos sós. Nós não fomos abandonados à nossa própria sorte. Deus continua no controle da história. Deus continua à frente dessa igreja. Essa mesma igreja que tem homens na liderança que às vezes cometem erros, que tomam direcionamentos que talvez não fossem os melhores que Deus havia escolhido, mas ainda assim, ela é o objeto de apreço de Deus. Deus olha com olhares carinhosos a essa igreja, porque esse é o povo que ele escolheu para esse tempo, para que restaurasse a verdade e que apregoasse, né, as 3 mensagens angélicas. Deus escolheu você para essa missão. Deus chamou você para essa batalha. Deus colocou você no exército que é vitorioso, porque ele vai à frente do seu povo, porque ele batalha pelo seu povo. E se você observar, eu não vou ler o capítulo 6, mas você conhece a história, o povo de Deus, durante uma semana, ficou ali dando uma volta em Jericó. E no 7º dia, ele deu 7 voltas. E quando ele terminou a 7ª volta, à frente do povo estava a Arca da Aliança. Aí vinham atrás os sacerdotes tocando as trombetas. E quando eles soaram as trombetas, a irmã White diz lá no livro Patriarcas e Profetas, que os anjos de Deus se posicionaram nos pilares daqueles muros, e eles balançaram aqueles muros com tanta força, que houve um grande tremor de terra, e toda aquela cidade foi pulverizada. Aqueles grandes muros caíram como se fosse farinha, se desfacelaram diante da face do povo de Deus. E sem que os guerreiros de Israel levantassem a sua espada, e sem que eles derramassem uma gota de sangue, sem que eles sujassem o seu uniforme, Deus deu a maior vitória do povo de Deus depois da saída do Egito, pelo seu poder e pela sua mão forte. Meus amados, esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Esse é o mesmo Deus que está à frente da sua igreja nos dias de hoje. É o mesmo Deus a quem buscamos. É o mesmo Deus que fala conosco através da sua palavra. A palavra de Deus tem poder. Nós podemos extrair aqui lições extraordinárias que vão nos enriquecer e nos engrandecer, e vai revigorar a nossa fé. Esse Deus é que chama você para tirar a sandália dos seus pés, para confiar nas suas orientações, porque Ele está à frente do seu povo. O segredo de toda essa história, o segredo do sucesso de Josué, e eu quero extrair a última lição desse texto, é porque a última frase, ela conta qual foi a atitude de Josué. Não é fácil para um líder receber novas ordens. Não é fácil para um líder ter que se submeter a outro, ser subordinado a outro e obedecer ordens que talvez contradizem o que ele acredita ser o certo. Não é fácil. Isso às vezes mexe com o nosso ego. E às vezes Deus pede coisas para nós que nós queremos não acreditar que foi Deus que pediu, porque vai contra tudo aquilo que acreditamos. Vai contra tudo aquilo que nós entendemos por certo. Só que é ordem direta de Deus. E, amados, nós não devemos resistir, nós não devemos lutar contra elas. Pelo contrário, nós temos que ter humildade suficiente e submissão. E foi isso que Josué demonstrou, submissão. Uma fé genuína, ela precisa ser submissa a Deus. Uma fé verdadeira, ela precisa entender que acima de nós está o nosso mestre e que essa obra é dele, que essa igreja é dele. Então precisamos entender que Deus é quem está acima de todas as coisas. E quando compreendemos isso e tiramos a sandália dos nossos pés, coisas extraordinárias acontecem.
milagres extraordinários acontecem. Eu, quando me formei, o pastor Jean falou bem, nós fomos contemporâneos. Eu me formei no ano de 2014 e quando termina ali, está próximo do final do ano, no 4º ano, no mês de setembro, aliás, no mês de junho, nós recebemos a visita de todos os presidentes de campo, né? E o meu presidente, ele foi me visitar e nessa ocasião ele fez entrevista, quando me conheceu minha esposa, e ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma missão para você, eu tenho um lugar específico para onde você vai, já tem a igreja lá, já vai se preparando, porque nós vamos te chamar. E eu saí dali pisando nas nuvens, porque o teologando, ele sonha com esse momento. Nós saímos de casa com esse propósito, ouvimos o chamado de Deus para que nós possamos servir ao Senhor e dar o nosso melhor para a causa de Deus. Só que quando foi em setembro, tinha uma data específica que eles dariam essa resposta, e a resposta, quando veio, era de que havia mudado algumas coisas e aquele chamado que ele havia feito, ele não poderia cumprir com esse chamado. E, queridos, eu fiquei preocupado porque eu não tinha contato com nenhum campo, eu não conhecia outros pastores, minha família não tinha nenhum conhecimento, e eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei: Senhor, eu vim para te servir e seja feita a sua vontade. E eu me recordo que, de uma maneira inexplicável, Deus me deu a oportunidade de, num dia, numa sexta-feira antes da minha formatura, eu me encontrar com o pastor Emílio Abdala, e eu tinha feito o evangelismo com ele, e ele perguntou para onde eu ia, e eu falei: olha, pastor, eu ainda não tenho lugar definido. E ele me disse assim: olha, vai ter uma entrevista, se você quiser, vai na sala que vai ter uma entrevista com o pastor Jean Paiva, para ser um obreiro na APAC. E eu fui com o pastor Jean, fiz a entrevista com ele, e eu estava ali com roupa de futebol, e tinha alguns colegas ali que foram de terno, e eu falei: eu já perdi aqui, porque eu não fui preparado para essa entrevista. E quando eu cheguei para conversar com o pastor Jean Paiva perguntou: então, o que você pensa quando chegar lá na PAC, o que você vai fazer? Eu falei: pastor, há 30 anos a Paulista Central quer plantar uma igreja em Barão Geraldo. E Deus está me chamando para fazer isso, eu vou fazer isso. Eu preciso só de um lugar para ficar e um mínimo para me sobreviver com a minha esposa, e eu sei como plantar uma igreja lá. E ele acreditou, Deus tocou no coração dele, ele acreditou, e então eu fui para o bairro Barão Geraldo, onde fica ali a Unicamp, um bairro muito desafiador. A classe de estudantes ali é muito grande, né? O evolucionismo, o secularismo ali é muito grande. Também há muitos condomínios que é de difícil penetração. E nós fomos para lá e começamos um trabalho. Fizemos alguns pequenos grupos ali no bairro, e ali fomos fazendo contato. E em um desses pequenos grupos, um irmão disse: olha, eu tenho aqui um terreno no bairro Barão Geraldo, e esse era um grande desafio, porque a igreja, ela nunca tinha conseguido plantar uma igreja ali. Porque, só para ter uma ideia, a gente tentou alugar uma sala não maior do que 45 metros quadrados, para ser um pequeno salão ali, e o aluguel era de R$7.000, então era muito caro. E esse homem falou assim: olha, eu tenho um galpão, doutor Dalmo Lasca, e se a igreja entender que vai ser útil, eu vou vender esse galpão e eu vou doar metade do valor para poder a gente ter uma igreja em Barão Geraldo. E aí, conversando com o pastor Jean e com então, o nosso presidente lá, o pastor Erlo Brau, eles conversaram ali com o dono, e a igreja ofereceu metade do valor, que era R$1,5 milhão, a igreja ofereceu 700 mil, ainda parcelado em muitas parcelas. Houve uma doação da Casa Publicadora, houve uma doação de outros lugares. Eu sei que vieram doações de vários lugares, o terreno foi adquirido, com pouco ali, as pessoas que estavam reunidas ali começaram a se reunir naquele lugar, e para honra e glória de Deus, em menos de um ano, a igreja estava estabelecida, e 1 ano e meio ela estava sendo inaugurada. Uma grande igreja, uma igreja linda, um grande templo para o Senhor, e muitas almas já foram ganhas naquele lugar. Continua sendo um lugar desafiador, é uma igreja que tem muitos universitários, uma igreja muito rotativa, porque quando eles se formam, eles vão para suas regiões e ficam ali as lacunas, com necessidade de líderes. É um trabalho diferenciado. Mas eu me lembro de que quando eu cheguei naquele bairro a primeira vez, eu não tinha carro, eu peguei o coletivo, eu dei uma volta naquele bairro, e eu fui para o ponto mais alto do bairro,
que é no bairro Sousas ali, aliás, eu não me recordo agora o nome do bairro, Tiradentes, o bairro Tiradentes, e quando eu cheguei no alto do bairro, assim, que eu olhei toda aquela região, eu me ajoelhei, orei a Deus e falei, Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E o milagre vai acontecer aqui. O Senhor está à frente, vai me direcionando, Senhor. E se eu pudesse dizer qual foi a receita do sucesso, foi que milagres aconteceram a todo instante. Deus levantou pessoas, Deus trouxe líderes, Deus trouxe pessoas com o coração na obra e o milagre aconteceu. E hoje a igreja tem sido ali um celeiro de muitas bênçãos. E sabe, amados, essas coisas acontecem na nossa vida para nos mostrar que Deus continua no controle da história. Deus continua no controle da sua obra. A obra é dele. Nós somos privilegiados por Deus permitir que nós participemos desta grande obra. Meu desejo é que Deus abençoe você, é que Deus te dê, forças, coragem, disposição, para que você dedique todas as suas faculdades mentais, todas as suas habilidades, todos os seus recursos, para que o reino dele seja avançado aqui na terra. E que através de você, as pessoas possam encontrar o Jesus Cristo transformador e redentor, que é isso que ele deseja fazer na sua e na minha vida. Esse é o meu desejo, é a minha oração para você nessa noite. Amém? Pastor Jean, Amém. agora, faça a oração, vocês vão ler os pedidos agora. Nós vamos fazer aqui os pedidos. Nós agradecemos a mais de 50 famílias Amém. que participaram conosco, né? E que aqui no chat desejaram boa noite, estão em bofete, que estão aí nos mais variados lugares, né? Também a Ângela Aparecida falou assim, boa noite, pastor Douglas, Deus te use poderosamente, Amém. Né? Então a gente vê o povo de Deus aqui participando. A irmã Conceição, ela pede oração. Deixa eu destravar aqui meu celular. A irmã Conceição pede oração por ela e por sua família. A irmã Maria Pasqualina pede oração, né, pelos familiares do prefeito daqui de Cesário Lange, por terem perdido a cunhada de coronavírus, né? E a Débora, ela pede oração pelo fim da pandemia, né? E porque não só ela, mas todos nós também desejamos voltar a congregar, né? Fica aqui o meu agradecimento ao pastor Douglas e ao encorajamento do trabalho, ao encorajamento para enfrentarmos as dificuldades e saber que o próprio Miguel está do nosso lado, né? E é ele que nos envia. E o pastor Wagner vai fazer, você vai fazer a oração, Douglas, né, finalizando, e o pastor Wagner vai orar por você, sua família e sua esposa, né, a Lúcia, né? Viu, pastor Wagner? O Douglas e Lúcia, para você fazer aquela oração especial. Vamos convidar toda a igreja, aos amigos e irmãos que estão conosco nesse momento, nesse culto de quarta-feira. Primeira coisa, curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e agora eu passo para o pastor Douglas fazer a oração final. Amém. Vamos orar então, queridos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu continua à nossa frente, à frente da Tua igreja, à frente do Teu povo. Nós estamos vivendo esse momento atípico da nossa história. Nem nos nossos piores pesadelos imaginávamos um dia passar pelo que estamos passando, estando confinado dentro dos nossos lares, sem poder ter a alegria de estar congregando com os irmãos, estar na sua casa te adorando. Mas temos a certeza, meu Pai, de que o Senhor continua conosco. Temos a certeza do Teu cuidado, a certeza do Teu amor e a certeza, meu Pai, de que o Senhor continua batalhando por nós e de que a vitória é nossa pelo poder que é em Cristo Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas limitações. Nós somos seres humanos falíveis, fracos, e nos momentos que o Senhor espera tanto de nós, nós falhamos, ó Deus. Mas temos a certeza, Pai, de que o Senhor nos ama e de que somos objetos do seu apreço. Por isso é que nós não fomos consumidos, ó Deus. Em nome de Jesus, receba nas tuas mãos todos os pedidos que foram feitos. O Senhor conhece a realidade de cada um. O Senhor sabe, meu Pai,
a grande necessidade que muitos dos teus servos, do teu rebanho, têm passado, têm sofrido, têm sido flagelado, meu Pai, com essas doenças, também com a falta de emprego, com vários problemas que nos cercam, Deus, com a violência e assim por diante. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Senhor como nosso representante e acreditamos no Teu reino, Pai. E é por isso que permanecemos fiel. Não por conta somente da promessa que o Senhor nos fez, mas porque o Senhor é o autor da promessa. E as suas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Dê-nos uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, que possamos experimentar, meu Pai, mais e mais vitórias ao Teu lado. E que toda essa crise, que todo esse momento que nós estamos vivendo, não sirva para outra coisa a não ser para nos fortalecer, meu Pai, e revigorar a nossa fé. Tudo isso nós te pedimos, não porque merecemos, mas no nome santo de Jesus te pedimos. Amém. Continuando em tua presença, Senhor, queremos rogar a tua bênção sobre o teu servo, o pastor Douglas, sua esposa Lúcia, seus familiares que estão espalhados por várias partes deste país, em Minas, no Paraná. Abençoa, ó Pai, essa família querida e especial, e que o Senhor possa continuar dando sabedoria, saúde e paz, para que ele, junto aos seus, proclame os princípios do teu reino. Abençoe o seu ministério naquela região ali, onde ele atua, em Guapiara, as igrejas que compõem o distrito do pastor Douglas, que a missão continue e que ele, junto ao seu rebanho, possam continuar fazendo o seu melhor para a expansão da mensagem da breve volta de Jesus. Amém. Abençoe o lar dele, que os teus santos anjos ali estejam acampados e que o lar dele, da Lúcia, seja a cada dia um pedacinho do céu na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite.